Olha, quando se fala em Atlântida, a primeira coisa que vem na cabeça é uma cidade submersa, né? Mas e se essa lenda toda fosse só a ponta do iceberg? E se por trás dela existia uma história sobre uma civilização que tinha um conhecimento cósmico absurdo, um poder tão grande que acabou sendo a causa da própria destruição deles? Pois é exatamente essa história oculta que a gente vai desvendar agora. E aqui já de cara a gente encontra o grande paradoxo de Atlântida. De um lado, imagine só, um povo com poderes mentais quase divinos, mas do outro lado, o desenvolvimento emocional deles era primitivo. Essa desconexão, sabe? Um poder gigantesco nas mãos de seres sem maturidade emocional foi a semente da própria ruína. Para entender essa história, a nossa análise vai seguir uma jornada em 5 partes. Primeiro, a ascensão e a queda de Atlântida. Depois, como o conhecimento deles foi escondido. Daí, vamos seguir os rastros deixados para os buscadores, entender o papel dos mestres e, finalmente, chegar no objetivo de toda essa busca. Então, vamos começar a nossa história em Atlântida, numa verdadeira era de ouro. Um lugar que era governado pelos chamados iniciados, seres que eram vistos quase como semideuses, que dominavam os mistérios do universo. E num ato de, talvez, generosidade, eles decidiram compartilhar todo esse conhecimento com o povo. E que conhecimento era esse, hein? Com os ensinamentos dos iniciados, as pessoas comuns, o povo, aprendeu a dominar umas forças mentais assim inacreditáveis. Eles desenvolveram clarividência, telepatia, a capacidade de fazer projeção astral e até mesmo teletransporte. Dizem que eles conseguiam mover objetos pesadíssimos só com a força da mente. Pensa nisso. Só que apesar de toda essa evolução da mente, tinha uma falha fatal. Emocionalmente, eles continuaram primitivos. É como diz essa citação, a razão era completamente dominada pela emoção. E o resultado? Um ciclo terrível de vaidade, de egoísmo e uma busca desesperada por mais e mais poder. E era inevitável, né? Essa mistura de poder com egoísmo acabou em guerra. E não eram guerras comuns, não. Eles usavam a força da mente como arma. Chegavam ao ponto de separar a alma do corpo dos derrotados para transformar eles em escravos. Essa atitude toda gerou um acúmulo de energia negativa tão absurdo que, segundo a fonte, desequilibrou o planeta inteiro. E claro, esse desequilíbrio planetário teve consequências catastróficas. É agora que a gente vai ver como a queda de Atlântida levou a uma das decisões mais importantes da história oculta da humanidade. O resultado foi um cataclismo em 3 etapas. Primeiro, a Lua daquela época, que chamavam de Chandra, se partiu. Um pedaço se perdeu no espaço, mas o outro atingiu a Terra. O impacto foi tão forte que inclinou o eixo do nosso planeta para a posição que ele tem hoje, de 23 graus. Isso causou um derretimento de gelo e inundações que simplesmente submergiram Atlântida. Os iniciados que conseguiram sobreviver à catástrofe tomaram uma decisão que mudou tudo. Eles chegaram à conclusão de que a humanidade simplesmente não estava pronta para tanto poder. Os mistérios cósmicos eram perigosos demais e precisavam ser escondidos, para proteger as futuras gerações delas mesmas. Mas aí fica a pergunta, como se esconde algo tão grandioso? Eles não trancaram esse conhecimento num cofre. Não! Foi muito mais engenhoso. Eles o codificaram e o esconderam à vista de todos. Dentro de escolas de mistério, sabe? Em mitos como os 12 Trabalhos de Hércules, em lendas como a de Prometeu e em um monte de parábolas e fábulas ao longo da história. E isso nos leva direto para a próxima fase da nossa história. Com o conhecimento todo escondido, começou a jornada daquele que busca. O indivíduo que se dedica a seguir esse mapa, essas migalhas de pão deixadas pelos antigos iniciados. E qual era o objetivo dessa busca final? Não era só uma evolução espiritual, não. O princípio por trás de tudo é que matéria e espírito são inseparáveis. A ideia é que o mundo físico, a matéria, nada mais é do que uma forma mais densa da energia espiritual. Portanto, a verdadeira busca é para transformar o ser por completo, corpo e alma. Esses caminhos vão aparecendo de várias formas. As escolas gregas de Pitágoras e Platão, por exemplo, usavam a matemática, a pureza dos números para tentar decifrar o divino. O mito de Hércules, que a gente acha que é sobre força física, na verdade simboliza os 12 passos da elevação espiritual. E a lenda de Prometeu vira uma alegoria sobre dominar energias cósmicas, o tal fogo dos deuses. Só que essa jornada raramente é feita por conta própria. Para decifrar esses códigos todos, o buscador muitas vezes precisa de um guia. É aqui que entra o papel do mestre e como esse conhecimento é passado para frente.
Sabe aquele ditado antigo, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece? Então não é que uma pessoa mágica vai brotar do chão, não é isso. A ideia é que quando alguém realmente se prepara por dentro, quando a pessoa está pronta, as oportunidades de aprendizado, os caminhos, eles simplesmente começam a aparecer, às vezes de formas que a gente nem imagina. Mas afinal, o que é um mestre? Não é um ser perfeito, infalível. É, na verdade, só alguém que já percorreu aquele trecho do caminho. Alguém que conhece o assunto porque aprendeu antes. E a verdadeira maestria, segundo essa visão, vem com a humildade de saber que um mestre é sempre também um discípulo de alguém mais avançado. A metáfora do ciclo da água é perfeita para ilustrar isso. Pensa assim, o conhecimento coletivo é o oceano. O mestre é como a água que evapora, que se eleva. O ensinamento é a chuva, que cai e nutre a terra. E os discípulos formam os rios, que um dia levam esse conhecimento todo de volta para o oceano, fechando o ciclo. E para onde esse ciclo todo nos leva? Qual é o objetivo final de toda essa busca, de todo esse caminho? A resposta, curiosamente, pode ser encontrada na linguagem simbólica da alquimia. Quando a gente ouve falar em alquimia, a primeira coisa que vem na cabeça é a pedra filosofal, certo? Aquela substância mágica que transforma chumbo em ouro. Essa é a visão de fora, a visão esotérica da coisa. Mas a verdadeira busca do alquimista é interna. A verdadeira pedra filosofal não é uma pedra, é uma capacidade. A capacidade de transformar os metais básicos da nossa própria personalidade, o egoísmo, a vaidade, a ganância, no ouro puro do altruísmo, da humildade e do amor. A transmutação é da alma. E o mesmo vale para o outro grande objetivo da alquimia, o elixir da longa vida. A busca não é por viver para sempre num corpo físico. O verdadeiro elixir é a descoberta de que o ciclo da vida exige a morte. É preciso morrer para as velhas ideias, para os velhos eus, para que seja possível sempre renascer. Isso nos leva a uma verdade fundamental. Não dá para construir algo novo em cima de uma estrutura antiga e frágil. É preciso primeiro analisar, remover o que já existe para poder erguer algo sólido. É como tentar plantar uma árvore nova em cima de uma que já está lá. Não funciona. É preciso abrir espaço. E no fim das contas, essa jornada toda, que começa lá em Atlântida e termina na alquimia, nos leva a uma questão bem pessoal, mas fundamental. Se para construir o novo, a gente precisa primeiro remover o antigo, a reflexão que fica é: do que é preciso abrir mão? Do que estamos prontos para nos desfazer para que esse renascimento aconteça?